João 10, verso 10 diz assim: Jesus falando, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pode repetir essa última parte da palavra de Jesus Cristo? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você crê? Vamos orar, amado Espírito de Deus, Pai poderoso, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse mover. Te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor já está se movendo nesse lugar. Creio que nos louvores o Senhor já começou a libertar, a curar. Creio que nos louvores o Senhor já começou a tocar em cada coração. Creio, Pai, no poder que há no Teu nome, Senhor Jesus Cristo, e neste nome, Pai, nós podemos encontrar plenitude de vida. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que a partir de agora o Senhor manifeste o Teu querer, a Tua vontade nesse lugar, Pai. Tudo aquilo que for dito nesse lugar, que seja pela inspiração do Teu Espírito Santo, Pai. Quebra tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo, Deus, que vem do coração errante do homem e estabelece a Tua vontade nesse lugar, Pai, pelo poder que há na Tua palavra. Esta é a oração que nós fazemos, Deus, que a Tua igreja esteja com o coração aberto a receber essa boa semente de transformação que nos dá plenitude de vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Atitudes para desenvolvermos uma vida plena. Este é o desafio. Eu tenho falado com muitas pessoas, tenho fora do altar, exercido meu papel pastoral de apacentar, de cuidar, de conversar com pessoas. E essa é a grande realidade hoje, meu irmão, de muita gente que chega no Evangelho, muitos que já estão caminhando conosco, mas ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Eles vivem hoje essa situação. O adversário, o mal, Satanás, aquele que a Bíblia chama de diabo, aquele que vem para nos enganar, vem para nos acusar, vem para roubar, diz a palavra do Senhor, matar, destruir. Isso é o que está acontecendo hoje na vida de muita gente, meu irmão. Sonhos estão sendo destruídos, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão enfrentando a sua vida, estão já tem roubado delas propósitos, tem tirado delas virtudes. Isso é algo sério que tem acontecido na vida de muitos. Essas pessoas que estão sendo roubadas, essas pessoas que estão sendo destruídas, essas vidas que estão sendo ceifadas, será que elas não têm propósito de Deus? Será que elas não são alvos do amor de Deus? São. Todos nós somos. Todos nós estamos aqui nessa terra com algo para fazer. Pelo menos assim o Senhor espera de nós, que nós tenhamos entendimento para realizar a vontade de Deus nessa terra, encontrar razão de existência. Então Ele tem roubado, tem matado e tem destruído. Só que aí vem Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, e antes disso tudo acontecer, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Nós tenhamos vida, algumas versões dizem abundância, plenitude, qualidade daquilo que é completo, daquilo que é inteiro, fartura, desenvolver na vida, ter condições de desenvolver os seus sonhos, ter condições de chegar no final da sua história e dizer: valeu a pena. Não é isso que Jesus Cristo veio, a igreja precisa tomar posse das palavras dele, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir em nossas vidas. Ele veio para que nós tenhamos a vida e tenhamos plenamente essa vida. Inteiros, completos, realizados, satisfeitos.
Esse é o maior interesse do Senhor. Isso é o que o Senhor Jesus quer, que a sua igreja contemple, experimente. Agora, quando Jesus está falando sobre eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente, será que era de bens materiais que ele estava falando? Será que Jesus aqui estava implantando a famigerada teologia da prosperidade? Será que era de recursos, de ouro, de prata, de moeda? Será que era disso que Jesus estava falando? Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu já vi tanta gente falando que ele estava falando a respeito disso, mas aí, se nós formos por esse caminho, nós vamos ver Jesus se contradizendo, e eu não creio que Jesus se contradiz. Eu não creio que no seu ensinamento há contradições. Quando nós vemos Jesus falando, ele diz certa vez no seu sermão, em Mateus capítulo 6, ele diz que nós não deveríamos acumular riquezas, tesouros nessa terra onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ao contrário, nós deveríamos acumular tesouros e riquezas nos céus, onde a traça não corrói, onde ladrão algum pode roubar. Jesus está falando que plenitude de vida vai além daquilo que eu posso ter, daquilo que nós podemos comprar. Plenitude de vida está conceituado naquilo que nós podemos ser, meu irmão. Aquilo que nós podemos ser como seres vivos, como seres humanos nessa terra, como homens e mulheres que manifestam a glória de Deus. Quando acreditamos que é de dinheiro que Jesus está falando, que é de bens materiais que Jesus está falando, Jesus se contradiz novamente então quando ele disse: vendam o que vocês têm, deem esmolas. Quando Jesus fala sobre isso, certa vez um mestre da lei olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que você caminhar, por onde quer que você for. E aí Jesus olha para o mestre e diz assim: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ali estava mostrando para aquele homem uma condição financeira humilde. Então, se era de dinheiro que Jesus estava falando, por que é que Jesus não tinha dinheiro então? Vai pregar o que não vive, vai falar o que não acontece, vai anunciar algo que não é real, algo que ele não vive? Jesus, quando anuncia, quando ele diz que ele veio para que nós tivéssemos a vida e tivéssemos plenamente, ele estava falando sobre os dias que eu e você precisamos para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente, ele estava dizendo: eu vim para garantir que todos os dias que você precisa nessa terra para cumprir aquilo que eu te criei para fazer, você vai ter cada um deles. É isso que Jesus está querendo dizer. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Foi para isso que ele veio. Jesus certa vez olhou para os seus discípulos em João capítulo 16 e disse: nesse mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Ele não nos garantiu uma vida de mar de rosas. Ele nos deixou avisados que por mais que nós estejamos com Ele, por mais que nós estejamos andando com Ele, nós passaremos por aflições. E se tem uma coisa que nos deixa aflitos, é falta de dinheiro. Você sabe, eu sei, eu tenho uma semana de grandes desafios pela frente. Sei
será uma semana aflita, porque preciso de recursos que eu ainda não tenho. Falta de dinheiro traz aflição. Então não é de aflição que Jesus está falando, não é de dinheiro que Jesus está falando quando ele diz que nós viemos, que ele veio para que nós tivéssemos a vida eterna. Agora, meu irmão, não é só a falta de dinheiro que traz aflição. Por que eu estou falando tanto de recursos materiais? Porque tem crente que acha que a sua vida vai mudar quando Deus lhe der dinheiro. Tem gente que acha que quando Deus lhe der o recurso que ele está precisando, a vida dele vai mudar e ele nunca mais terá aflições. Não é só a falta de dinheiro que traz aflições. Dinheiro sobrando também traz. E quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso é o homem mais rico que já pisou nessa terra. O homem a quem Deus deu riqueza como não deu a nenhum outro. Em Eclesiastes 5, sabe o rei Salomão escreveu que o sono do trabalhador é ameno. Contudo, a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Ele está falando dele. E um mal terrível nessa terra, diz ele. O homem que possuiu, que adquiriu riquezas para infelicidade própria. Homens que adquirem riqueza para infelicidade pessoal. E de fato, meu irmão, nós vemos isso todos os dias. Nós vemos pessoas aí fora, conhecemos, quem sabe você conhece de ouvir falar ou conhece alguém que recurso financeiro não é o seu problema, ele tem tudo, contudo, tem vivido uma vida atormentada, uma vida de aflição, uma vida de problemas. Porque Deus, para mudar a nossa história, Ele não precisa nos dar recursos. Deus, para mudar a nossa história, Ele já deu o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus entra na nossa vida começa de fato a mudar. Os recursos que Deus nos dá é para cumprirmos o propósito de Deus. Quando estamos dentro do propósito de Deus, Ele se torna o financiador dos nossos sonhos. Por isso Deus tem compromisso. Se Deus te criou para que você vá às nações, para que você tenha recursos para fazer grandes coisas, se Deus te criou para que você seja alguém destacado financeiramente falando, se você estiver dentro dos propósitos do Senhor, Deus vai te dar tudo o que você precisa para cumprir. Só que nem todo mundo será milionário nessa terra. Nem todo mundo terá todo o dinheiro do mundo nessa terra. Tem irmãos que passarão nessa terra por escassez financeira. Mas nem por isso o Senhor não está com ele. Nem por isso o Senhor não está na sua vida. Nem por isso o Senhor não está vivendo com ele. Porque o pão de cada dia o Senhor te garantiu. Cuidado dos seus filhos. Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você nunca chegue a ser o milionário que você tem sonhado. Mas cada dia nessa terra em que você viver com o Senhor Jesus Cristo, Ele lhe trará plenitude de vida para você cumprir cada um deles e num dia descansar, meu irmão, tendo a certeza que fez o que o Senhor queria. Isso é algo, meu irmão, que nós precisamos entender. Ele veio para que nós tivéssemos uma vida e que essa vida fosse plena. E cada dia da nossa existência nessa terra fosse em plenitude. Por que eu estou dizendo para você que a plenitude de Deus significa dias? Porque Davi, quando escreve o Salmo 39, ele diz que os meus dias são como um palmo de uma mão. No Salmo 139, Davi também escreve: os teus olhos viram meu embrião, e cada dia determinado para mim foi escrito no teu livro antes de cada um deles existir. Salomão, que eu acabei de falar aqui, em Eclesiastes 3, ele diz que há um tempo designado, um tempo designado para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Isso significa dizer, meu irmão, que quando nós nascemos, começa a correr um cronômetro regressivo.
E dentro desse prazo que temos nessa terra, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Para cumprir o propósito de Deus e parar de perder tempo com tantas outras coisas que nos impedem de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Talvez você chegou aqui hoje e diga: Fernando, eu não vivi o propósito de Deus ontem. Fernando, eu não vivi o propósito de Deus nesta semana. Talvez eu não vivi o propósito de Deus a minha vida inteira. Talvez sejam 20, 30, 40 anos, 50 anos sem viver o propósito de Deus, sem ter vivido. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo de Deus, o Deus misericordioso, o Deus cheio de compaixão, Ele está aqui neste lugar. Talvez você não tenha vivido até hoje o propósito de Deus, mas você pode viver a partir de agora. Você foi criado para fazer algo para o Senhor no dia de hoje. Você foi criado para fazer algo por Deus e para Deus no dia de amanhã. Se Deus te acordar amanhã, é porque amanhã algo o Senhor quer que você faça. Você pode começar a partir de agora a viver os propósitos de Deus para a sua vida e encontrar vida plena na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Podemos começar hoje. Podemos começar agora. Foi assim que o Senhor me alcançou. Foi assim que o Senhor alcançou todos aqueles que hoje estão fazendo alguma coisa. Perderam muito tempo, viveram muito tempo sem fazer a vontade de Deus, fora de propósito. Conquistaram coisas, foram a lugares, realizaram sonhos pessoais, mas sabem que não viveram a plenitude de Deus. Porque só Jesus Cristo é quem nos dá vida abundante. Quantos outros, meu irmão, estão perdendo as suas vidas? Estão perdendo o seu propósito. Porque estão fora do caminho, estão fora do caminho que se chama Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, fora do caminho existe um ladrão. Fora do caminho existe um perverso. Fora do caminho existe um maligno que vem para roubar, matar e destruir. Quando ele tiver a oportunidade, ele vai fazer isso. Que nos purifica, meu irmão, que nos protege, diz a palavra do Senhor. O nosso adversário, ele é como um leão que anda ao nosso derredor, bramando, procurando a quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor diz também: do anjo do Senhor acampa-se ao redor aqueles que o temem, nos livra de todo mal. Quando estamos no caminho, estamos livres de todo mal. Quando estamos no caminho, diz a palavra do Senhor que o maligno não nos toca. Aflições vêm, tribulações vêm, choro muitas vezes vem, mas isso tudo são acasos, efeitos que a vida promove, tratamento de Deus, disciplina do Senhor. Deus também nos disciplina muitas vezes com escassez, com falta de alguma coisa. Diz no Salmo 66 que o Senhor nos refina como prata, nos faz cair em armadilhas. Diz no Salmo 66 que o Senhor nos submete à prova, faz com que os nossos inimigos cavalguem a nossa cabeça. Não é o diabo, é Deus. Porque aquele que está no caminho, que se chama Jesus Cristo, o diabo não tem poder para lhe tocar. O mal não tem poder para tocar na sua vida. Se existe algo acontecendo, entenda como um tratamento, uma disciplina e pergunta: Senhor, o que tu queres me ensinar no meio disso? Agora o mal não pode tocar os filhos de Deus. Não tem poder para destruir a tua família. Não tem poder para destruir os teus negócios. Não tem poder. Porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo, diz a palavra, como posse da palavra do Senhor. Ele é maior, ele é mais forte. O sangue de Cristo é mais poderoso do que qualquer outro poder nessa terra. Ele está na sua vida, ele está na sua casa, ele está na vida de todo aquele que um dia diz: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu aceito, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu quero viver a minha vida para ti. Jesus veio para que tivéssemos vida e para que tivéssemos ela plenamente, completos, realizados. O que nós precisamos fazer? Porque essa é a grande questão. Essa é a maior pergunta. Porque eu vejo as pessoas olhando para aquilo que Deus está usando de alguma forma e elas se perguntam: tá, Deus, o que eu preciso fazer para chegar lá? Qual é
atitude que eu tenho que tomar? Por que Deus faz e acontece na vida daquele irmão? Por que ele tem sempre um testemunho para contar? Por que hoje eu vivo do testemunho do outro? Glorifico, agradeço, louvo ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na vida do irmão, mas por que na minha vida nada acontece? Tem muita gente vivendo dessa maneira. Foi por isso que o Espírito de Deus me deu essa mensagem. Atitudes para desenvolvermos uma vida plena. Número 1, anote aí. Arrependimento. Primeiro passo, meu irmão, para viver uma vida plena é arrepender-se. Arrepender-se da maneira como está vivendo, arrepender-se da maneira como está agindo, arrepender-se daquilo que está falando. Arrependimento significa mudança na mente. O arrependimento ele acontece quando a mente do ser humano muda. Por isso que Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Quando nós nos arrependemos, quando nós de fato reconhecemos o poder que há no nome do Senhor Jesus e declaramos que essa palavra, a partir de hoje, para todo sempre, será a minha bússola, o meu norte, o meu manual. Quando eu faço isso, diz a palavra do Senhor que nós recebemos a mente de Cristo. Começamos a pensar como Cristo pensa. Começamos a fazer como Cristo faz. Fazemos porque olhamos para Ele e Ele se torna o nosso modelo. E a partir do momento que Ele é o nosso modelo, não me importa mais o que os outros falam. Não me importa mais o que eu tinha como certeza até hoje. Se é diferente daquilo que Cristo diz, a partir de hoje, vale para mim o que Cristo falou. Quando isso acontece, de fato nós nos arrependemos. E é isso que precisamos fazer, meu irmão. Nós contamos as maravilhas de Jesus Cristo, contamos o poder que há no seu nome, declaramos aqui, testemunhamos daquilo que Ele fez e daquilo que Ele ainda continua fazendo através da sua igreja, através do Espírito Santo de Deus na terra, mas falamos sempre aqui dos milagres e tudo mais, mas nos esquecemos o que Jesus Cristo fez em primeiro lugar, quando Ele começa o seu ministério. Ele nasce numa manjedoura, Ele luta pela sua vida, seus pais para Ele proteger, Ele vai para o Egito, volta, vai para Nazaré, criado em Nazaré, aos 12 anos de idade a Bíblia diz que Ele já estava estudando para ser quem Ele foi, já sabia desde muito cedo qual era o seu propósito, não se desviou dele. Quando Ele se batiza no Rio Jordão com João Batista, a Bíblia diz que Ele, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto. É levado para o deserto. Cheio do Espírito Santo de Deus. Tem irmãos que, no alto da sua santidade, quando vai para o deserto, pergunta: Senhor, por que eu estou aqui no deserto? O que eu fiz, Senhor, para estar no deserto? Todos que nós olhamos, meu irmão, na Bíblia, na vida, tiveram a sua passagem pelo deserto. Moisés foi para o deserto, Abraão foi para o deserto, José foi para o deserto, meu pai foi para o deserto, meus avós foram para o deserto, eu um dia fui parar no deserto. Pessoas que eu conheço que hoje estão vivendo a plenitude de Deus, antes de passar pela plenitude, foram para o deserto. Por isso, meu irmão, o deserto é lugar de você aprender, de crescer, de glorificar o nome do Senhor. Se você está num deserto, saiba que ali você está porque o Senhor te ama, impelido pelo Espírito Santo de Deus, você foi para lá para ser fortalecido, forjado, crescer na graça e no conhecimento e um dia viver a plenitude de Deus. Não tenha medo, não murmure no meio desse problema, se você está em Deus. Deus fez isso com Jesus Cristo, para nos deixar claro que por ali passaríamos também. Só que a Bíblia fala que quando Jesus sai do deserto, Ele começa a pregar. E a primeira mensagem, antes de milagre, antes de sermão da montanha, antes de tudo que nós aqui tanto falamos, a primeira mensagem, em Mateus capítulo 4, Ele diz: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Sem arrependimento não chegará reino de Deus na vida de ninguém.
Sem mudança de mente, sem mudança de atitude, sem mudança de conceitos, não chegará ao reino de Deus. E o arrependimento ele vem quando de fato os frutos começam a aparecer. Quando de fato nós mudamos as atitudes e as nossas atitudes vão evidenciar. João Batista, em Mateus capítulo 3, disse: bem frutos do arrependimento. Eles começam a aparecer. Arrependimento. Mudança de vida. Eu, por exemplo, não estou contente com a minha forma física. Isso é muito mais do que estética, é uma questão de bem-estar. Onde tenho dores, onde nunca tive, cansaço, falta de ar, muitas vezes vou dar uma corridinha, já estou morrendo. E eu sei que isso é resultado de uma vida sedentária. Isso é resultado de não estar cuidando do corpo que Deus nos manda cuidar. Eu já tenho noção disso. Só que, meu irmão, está faltando, sabe o que para mim? Vergonha na cara. Arrependimento. Porque não adianta nada eu saber disso e quando sair daqui da igreja, no culto de hoje, sentar na frente daquela pizza maravilhosa, aquela gordura escorrendo, aquele queijo assassino derretido. Não adianta nada. Enquanto a minha mente não mudar e eu decidir que eu não vou mais cair nessa tentação. Não adianta. Isso é um mandamento de Deus. Foi Deus que mandou. Deus, uma certa vez, eu estava lendo a palavra e o Espírito de Deus me falou assim: Fernando, cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde porque existem promessas na sua vida que vão se cumprir quando você estiver lá na melhor idade. E se você não estiver com uma saúde adequada quando você chegar lá na melhor idade, como é que você vai usufruir das promessas que vão se cumprir lá? É isso que está acontecendo conosco hoje. Quando a gente olha para Abraão, a promessa de Abraão foi estabelecida quando Abraão tinha 100 anos de idade. Deus disse a Abraão que ele teria um filho. Com 99 anos de idade, Abraão e Sara. Alguém aqui ainda se lembra como é que faz filho? Tem algum casal aqui que lembra? Filhos, filhos, lembra? Só tem vitalidade. Só tem uma saúde em dia. Abraão tinha vitalidade para poder viver a promessa de Deus e, de fato, ele usufruiu da promessa. A promessa nasceu, ele teve condições de criar a promessa, ele teve condições de usufruir. Mas e nós? Hoje, com 40 anos de idade, muitos de nós, meu irmão, estão entregues à morbidão, estão entregues ao sedentarismo. Cuida da tua saúde, cuida do templo e santuário do Espírito Santo de Deus que se chama o teu corpo. Eu não estou falando aqui de padrão estético, eu estou falando aqui de padrão de saúde mesmo física, colesterol, minerais, vitaminas que o seu corpo precisa. Cuide, porque existe um tempo que o Senhor vai te dar plenitude de vida. Chegará um tempo em que o Senhor vai deixar com que você veja os seus filhos criados, os seus netos criados. Deus tem grandes coisas para você contemplar lá na sua velhice. Cuide daquilo que Deus está te dando. Cuide, porque você vai viver cada uma delas em nome de Jesus. Do que você precisa se arrepender, de repente é um relacionamento, é alguém que está te roubando do Senhor. Nenhuma pessoa que nos afasta de Deus é boa para nós. Será que é um negócio que está te roubando da plenitude de Deus? Será que são propostas que estão te fazendo que vão completamente contra aquilo que Deus estabeleceu na sua vontade, na sua palavra? Fuja disso se você quiser viver de fato a plenitude de Deus em nome de Jesus. É isso que o Senhor nos ensina. O primeiro passo é o arrependimento. É
conhecer, Senhor, a minha mente precisa mudar. Dá-me, Senhor, o entendimento daquilo que eu preciso, Senhor. De acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, estabeleça a tua vontade em minha vida. Isso é arrepender-se. É parar de discursar, parar de dizer que sabe o que tem que ser feito, e de fato fazer e frutos de arrependimento começarem a surgir. Aí a vida plena começa a acontecer. O segundo passo chama-se fé. Fé. A palavra que Deus fez desse tamanho, para que a gente não complique demais. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de entender. Tem uma dificuldade enorme de exercer a fé que Deus nos deu. Utilizar essa fé como uma arma de guerra. Segundo Paulo escreve em Efésios 6, dizendo que a fé é o escudo que nos protege das setas inflamadas de quem? Do ladrão, do maligno, que vem para roubar, matar e destruir. Sabe com tudo que ele nos mata muitas vezes? Com setas inflamadas. Setas que quando nos alcançam, quando nos tocam, dá aquela dor, aquele incômodo. Só que a gente não trata, a gente vai deixando, aquilo vai inflamando, vai tomando conta de tudo. E quando vemos, meu irmão, estamos completamente contaminados. Paulo disse que é com o escudo da fé que nós apagamos todas as setas inflamadas do maligno. Fé. O que é fé? O escritor na carta dos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele sintetiza, ele explica claramente dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é acreditar, ainda que você não esteja vendo, naquilo que está dentro do seu coração. Fé é acreditar que hoje, quem sabe, o seu marido está incomodando, quem sabe hoje o seu marido não quer vir à igreja, quem sabe hoje o seu marido não acredita em Deus, mas dentro do seu coração pulsa algo dizendo: um dia eu verei o meu marido na casa do Senhor, um dia eu verei os meus filhos. Hoje a realidade é outra, mas pelos olhos da fé você enxerga. Creia plenamente, tenha a certeza e a convicção de que isso acontecerá e você vai viver para contar esse testemunho. É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? O que você espera? O que você não está vendo, mas você pode dizer: eu creio que vai acontecer. Isso é fé. Agora, o mais legal é o ensinamento que está no verso 2. No verso 2 do capítulo 11, o escritor diz: porque foi pela fé, foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. Você pode repetir comigo? Sem fé não haverá testemunho. Sem fé não haverá testemunho. Por isso muitos ainda não estão, meu irmão, vivendo o grande de Deus. Ainda não estão vivendo a maravilha de Deus. O que está faltando? Fé. Confiança naquilo que já está dentro. Jesus já colocou, o Espírito Santo já colocou. Só que olha para a limitação, olha para a condição natural e não enxerga como. Não depende da tua força, depende da fé. Confia no Senhor e você vai chegar lá. Foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho. Foi pela fé que Abraão, sendo velho, Sara sendo estéril, acreditou na promessa de Deus e disse: sai do meio da tua terra, sai da zona de conforto, vai para o deserto que eu estou te mandando, porque lá eu vou estabelecer a promessa, eu vou te dar um filho. Foi pela fé que ele saiu e por isso ele se tornou o pai da fé. Foi pela fé, meu irmão, que Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser humilhado e envergonhado por um povo que era escravo. Mas pela promessa que Deus lhe fez, meu irmão, hoje é o maior profeta da Bíblia, hoje nós estamos aqui falando dele.
Foi pela fé que Noé, numa terra onde não chovia, acreditou que um dilúvio viria, construiu uma arca e Deus começou nele uma nova história. Hoje nós estamos vivendo, meu irmão, o resultado de uma fé de um homem chamado Noé. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, na vida de tantos outros, por causa da sua fé. Quando nós não temos fé, nós não estamos apenas paralisando o propósito de Deus para a nossa vida, mas a partir da nossa vida, familiares, cidades, nações podem ser alcançados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo por causa da tua fé. Não duvida do Deus que você serve. Não duvida do poder que há no nome do Senhor Jesus. Foi a fé, meu irmão, que proporcionou os maiores milagres da Bíblia. Jesus chega numa casa, e nessa casa ele é convidado por um fariseu para jantar. A casa estava cheia, muitos convidados, e a Bíblia diz que entra naquela casa uma pecadora. E no conceito da época, no contexto do texto, a palavra do Senhor, quando está falando que ela é uma pecadora, a palavra está dizendo que ela é uma meretriz, uma prostituta. Essa era a condição daquela mulher. Só que aquela mulher, ela não vai lá por causa das pessoas, ela não vai lá por causa de ninguém, ela vai lá porque ela cria plenamente no poder que há no nome de Jesus Cristo. Ela tinha fé e ela não se preocupou com o que os outros iam falar dela, o que os outros iam pensar, ela sai. E a Bíblia diz que ela se põe na casa, aos pés do Senhor Jesus Cristo e começa a chorar. Começa a molhar os seus pés com as suas lágrimas, seca os seus pés com os seus cabelos. E a Bíblia diz que ela quebra um vaso de alabastro, um perfume fino que existia naquela época e derrama uns lindos pés do Senhor Jesus. A adoração daquela mulher, meu irmão, Jesus disse, por causa da sua história, por causa da sua adoração, todas as gerações, enquanto houver terra e céus, todas as gerações saberão do seu testemunho. Aquelas pessoas olham para ela, provavelmente excluindo ela do grupo, provavelmente as esposas dos maridos, fazendo cara feia, os maridos, quem sabe, já com um olho maior do que deveria ter. Mas aquela mulher não está nem aí para nada disso, ela estava ali para adorar ao nome de Jesus. E depois que Jesus deu todo o ensinamento, o que ele falou para ela? Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Não foi a tua adoração, não foi a tua moral, não foi os recursos, não foram as tuas lágrimas, foi a tua fé que te salvou. Outra passagem, Jesus saindo da casa de Jairo, um outro homem importante, e a Bíblia diz que no meio daquela confusão, enquanto ele ia para ressuscitar a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, uma outra mulher, que estava há mais de 12 anos, estava 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já havia dado tudo que ela tinha, já tinha tido todos os seus recursos. Não havia mais recursos na mão daquela mulher, todos os médicos ela já havia passado por ele. Só que ela descobre que existia um homem chamado Jesus Cristo. E ela vai, ela enfrenta toda aquela multidão. Meu irmão, a lei naquela época já dizia que o marido, no tempo de regra da mulher, não podia lhe tocar porque ela era impura. Imagina aquela mulher no meio de toda aquela gente. E ela foi, e ela não se importou com o que os outros iam falar, e a Bíblia diz que ela toca em Jesus Cristo. E quando ela toca, a virtude sai do Senhor Jesus, ele diz quem me tocou. E ela, tremendo de medo, disse, e eu, Senhor, o que Jesus responde para ela? Filha, vai em paz, a tua fé te curou. Foi a fé. Não foi o sofrimento de 12 anos. Tem muita gente que está sofrendo muito, só que não tem fé. Sofre, chora e acha que Deus vai se compadecer com choro e com sofrimento. Não! O que move o coração de Deus é a fé. É o confiar plenamente nele. Fé. Cego de Jericó era a mesma coisa. Um homem que, além de cego, era um pedinte. De esmolas. Quando ele ouve Jesus entrando em Jericó, aquela confusão, ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os homens mandam ele ficar quieto, ele fala cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A
é o ponto que ele chama a atenção de Jesus Cristo. A tua adoração chama a atenção de Jesus Cristo. O teu louvor chama a atenção do Espírito Santo. Jesus falou para a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade são procurados pelo meu Pai e vão ser encontrados. Aquele homem começou a procurar em adoração e chamou a atenção de Jesus Cristo. E quando Jesus olha para ele, Jesus olha para um homem cego, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta retórica. Ora, era um cão guia? O homem poderia responder. Era óbvio que aquele homem queria enxergar, mas era necessário Jesus fazer a pergunta para que ele pudesse exercer a sua fé. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus olha para ele e diz: muito bem, recupere a sua visão e vai em paz, porque a tua fé te curou. Que você seja enxergado de fé hoje. Que você seja alcançado pela fé que há no nome do Senhor Jesus. Que você creia plenamente no nome que está sobre todo nome. Esse nome está aqui nesta noite. Ele diz na sua palavra, só quem tem fé crê: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está aqui nesta noite. E por que nós precisamos ter fé? O próprio escritor, no versículo 6, explica: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos ter fé, porque a nossa fé agrada o coração de Deus. Não é fé em homens, não é fé em pessoas, não é fé na economia, não é a fé que muitos depositaram nas eleições, não é a fé que nós depositamos em pessoas que são falhas, é a fé que nós depositamos no autor e consumador da nossa fé, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que dele, por ele e para ele estão todas as coisas. Fé no Senhor Jesus Cristo é o que devemos ter. Se a nossa fé estiver abalizada nele, meu irmão, pode passar céus e terras, mas a sua palavra não passará. Se a nossa fé estiver nele, pode vir vento, tempestade, chuva, transbordar rios, podem vir e dar contra a casinha que você está construindo, mas a casinha que você está construindo não vai cair, diz a sua palavra. E se você tem fé, creia, porque foi ele que falou: a sua casa sustentada na rocha que se chama Jesus Cristo permanecerá de pé depois das aflições. Fé na palavra do Senhor, fé nisso que está sendo ministrado para você. Fé, precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que a gente tem fé? Aí outra pergunta: pai, eu preciso de fé, como é que eu adquiro a fé? Paulo explica em Romanos 10, capítulo 17, capítulo 10, verso 17. Certamente que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse inimigo tem tentado nos tirar da audiência da palavra. Por isso, tantas coisas para nos roubar da audiência da palavra. Por isso, o culto não pode mais fazer parte de uma lista de opções, mas deve fazer parte da lista de prioridades da nossa vida. Congregação, diz a palavra do Senhor, Hebreus 10 também diz: não deixemos de congregar, como é costume de algum, mas ao contrário, procuramos congregar para nos fortalecer uns aos outros, ainda mais quando nós percebemos que os dias se aproximam. O dia da redenção, o dia da volta do Senhor Jesus hoje está mais próximo do que naquele dia que você crê. Somos mais próximos. E é por ouvir e ouvir a palavra de Deus que a igreja vai se fortalecendo, a palavra vai se cumprindo, e a fé vai aumentando, e os testemunhos começarão a acontecer.
Você vai contar um testemunho? É pela fé que os antigos alcançaram. É pela fé que os novos alcançarão também em nome de Jesus. Deus não mudou, os princípios não mudaram. Creia na palavra do Senhor, te alimente da palavra do Senhor, busque o entendimento, ouça a palavra do Senhor. Quanto mais você puder ouvir, mais fé será acrescentada. E quanto maior a sua fé, meu irmão, mais longe você vai. Fé. Número 3. Para nós encerrarmos. Você pode colocar de pé. Persistência. Viver uma vida plena. Ela acontece quando nós temos persistência em fazer, quando persistimos em fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. A palavra de hoje, com certeza, falou a algum coração, porque não é minha, é do Espírito Santo de Deus. Então ela deve ter falado ao coração de alguém. Só que de nada terá efeito a palavra se quando vier a tribulação, se quando vier a prova, porque isso é o que precisamos entender. A nossa fé, ela é avaliada. Quando ouvimos uma palavra, quando ouvimos uma instrução, quando dizemos, Senhor, entendi, o Senhor falou comigo, o Senhor vai nos colocar a uma prova, para que de fato a gente exerça aquilo que ouvimos falar e possamos passar de nível. E é isso que muita gente não entende. Quando o Tiago diz, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que você se torne maduro e íntegro, sem que lhe falte coisa alguma. A prova da fé vai produzir a perseverança. A perseverança, a persistência, vai te fazer um homem e uma mulher íntegra na presença do Senhor. Maduro na presença do Senhor. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando isso chegar na sua vida? Quando a maturidade chegar, quando a integridade chegar, o Senhor vai entregar para você aquilo que é grande, aquilo que é valioso, aquilo que está nas suas mãos. Ele não entrega aqueles que jogam fora, ele entrega aqueles que persistiram, que não desistiram. Eu gosto muito das cartas que Jesus dá a João. Apocalipse 2, 3. As 7 cartas à igreja da Ásia, as igrejas da Ásia. Aquelas 7 cartas, todas elas, Jesus termina dizendo ao vencedor: darei isso, darei aquilo, darei aquilo. Ao vencedor. Vencedor para Deus, meu irmão, não é aquele que chega em primeiro lugar, porque Jesus Cristo falou: os últimos serão os primeiros. Vencedor para Jesus Cristo é aquele que não desiste na batalha, é aquele que não pode correr, anda, não pode andar, rasteja, mas não para de ir avante. É aquele que se esquece das coisas que ficam para trás e avançam para as coisas que estão adiante de si. Esse é o vencedor, que será dado a ele o direito de se assentar-se ao trono com o Senhor Jesus Cristo. Ele falou na carta: assim como eu venci e hoje estou assentado no trono do meu Pai. O vencedor, darei direito de beber da água da vida. É aquele que não desistiu, é aquele que persistiu, é aquele que pegou a palavra. E quando a prova veio, não foi como aquele que Jesus Cristo falou. Jesus falou, na parábola do semeador, ele disse: muitos são semelhantes a homens, a terras, muitos homens são semelhantes a terras, e a semente é lançada como numa terra cheia de pedras. Quando o sol bate, ela logo nasce, mas ela não tem raiz em si mesma. E por causa disso, a semente logo morre e não chega a dar fruto. Os discípulos curiosos perguntaram para Jesus: nos explica. Jesus falou: estes são aqueles que ouvem a palavra lhe traz alegria, ele se emociona, ele diz: Senhor, a tua palavra falou comigo, e bênção, é o que eu precisava ouvir, o culto foi para mim. Mas
quando eles saem na primeira tribulação, eles desistem e voltam para onde estavam, porque a palavra não produz raiz. A palavra que eu quero te dar agora é uma palavra de motivação. Talvez você não entenda, mas você vai considerar motivo de grande alegria. Tudo que foi ministrado aqui nesta noite, você terá nessa semana, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida, uma oportunidade de ser provado nela. E você vai aplicar a palavra que você ouviu. E você vai ver o poder que há nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus vai nos dar uma prova. Se você vencer, de nível você passará. Provas maiores é para aqueles que têm mais fé. Deus não vai dar uma prova, uma carga maior do que você pode suportar. Eu não sei como Deus falou com você, que ponto Deus falou com você. Mas se o Senhor falou com você nessa palavra hoje, se prepare para colocar em prova e você vai ver o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui hoje e que você precisa se arrepender. É mudar de vida. É mudar a mente. É mudar de atitude. Dizer, Senhor, chega. Eu já sei de tudo que Ele falou, mas hoje eu vou fazer diferente. Isso é arrependimento. Talvez isso é o que você precisa fazer hoje. Sabe o que Jesus Cristo fala? Todo aquele que meu Pai me der, dá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você se arrepender hoje, você decidir hoje por Cristo, decidir hoje viver pela palavra, de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Talvez o que você precisa nessa noite é de fé, fidelidade, compromisso com Deus, fortalecer a tua fé em Deus, dizer, Senhor, perdoa-me, Deus, por tanto tempo ter duvidado da promessa, duvidado do teu propósito, murmurado diante das tribulações da vida. Senhor, fortaleça a minha fé, me ajuda a persistir. Paulo diz, eu sou fraco, eu sou falho, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar frio, fome. Mas em todas essas coisas eu estou feliz porque tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece está aqui neste lugar nesta noite. Aquele que te fortalece tem encher o teu coração de alegria, de esperança, de paz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É na alegria do Senhor que você vai vencer as tribulações, as provas. É na alegria do Senhor que você vai encontrar o poder que há na sua palavra. Se Deus falou com você nessa palavra, quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente juntos. Nós vamos orar.